Eita! Final do dia chegou. Tarefa concluída. Aí, ó. Tá vendo aí? O capinho tá bom. Vai no rio. Rapaz, e ela some, ninguém vê, ó. Onde tá aqui atrás, ó. É isso aí. Tá quase concluído. Ainda falta muita coisa ainda. Ó. Tem que tirar aqui essa ponta aqui toda, ó. Tá vendo aí? Olha. Fazer tudo, ó. Tudo na foice. Não quero nada de herbicida aqui. Só foice. Foice facão. Vamos. Aí, ó. Caixote de dendê. E é isso aí, galera. Já já ele tá todo pronto. Em nome de Jesus, amém. Vai, mosca de ar. Chama.